isso meu coração se abre para escutar. Meus irmãos e irmãs, 13º domingo do tempo comum. Mais uma vez, eu, Padre Djalma, da Diocese de São José dos Campos, venho partilhar com você a palavra e eu quero começar proclamando o Evangelho desse domingo, que é do evangelista São Marcos, que estamos vendo nesse ano B. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu a seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia. Tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía. Em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por detrás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. Ela pensava: se eu ao menos tocar na roupa dele, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? Os discípulos disseram: estás vendo a multidão que te comprime e ainda perguntas quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que lhe havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus e contou-lhe toda a verdade. Ele lhe disse: filha, tua fé te curou. Vá em paz e fica curada dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodar o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão João. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde estava a criança. Jesus pegou na mão da menina e disse: Talita cum, que quer dizer: menina, levanta-te. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e irmãs, eu partilho a liturgia da palavra, cujo ápice é o Evangelho. Por isso estou proclamando o Evangelho. Mas vamos também mencionar as leituras. E eu começo, após invocar o Espírito Santo,
citando a primeira leitura do livro da sabedoria. Mas vamos pedir que o Espírito Santo nos ilumine. Ó Espírito Santo, dai-me um profundo amor ao Sacratíssimo Coração de Jesus, a fim de servi-lo de todo o coração, com toda a minha alma, com todas as minhas forças. Ouvimos esse Evangelho que fala de uma situação de enfermidade e de uma situação de morte. No entanto, a primeira leitura do livro de sabedoria começa com um discurso de vida, referindo a Deus, diz: Ele criou todas as coisas para existirem, e as criaturas do mundo são saudáveis. Nelas não há nenhum veneno de morte, nem é a morte que reina sobre a terra. Como eu disse, o texto começa com um bonito discurso de vida. No entanto, logo vem a contradição da narrativa da morte. Por inveja do diabo, entrou a morte no mundo. A realidade, esse mistério, desde longa data, os homens refletem sobre o mistério do sofrimento e da morte. E muitos têm dificuldade de admitir a realidade do sofrimento com a realidade da existência de um Deus amoroso. No entanto, basta olhar para a cruz para ver a resposta de Deus em relação ao drama da humanidade. Ele não olhou do púlpito, ele entrou na cena da existência humana pela encarnação, marcada pelo sofrimento, e realizou a redenção da humanidade mediante o sofrimento. Como disse o Papa São João Paulo II, quando redimiu a humanidade pelo sofrimento, redimiu também o sofrimento. Agora, a raiz da enfermidade é o mesmo Papa São João Paulo, que no documento sobre o sofrimento humano reflete o seguinte: o homem sofre por causa do mal, que é uma certa falta, limitação ou distorção do bem. Poder-se-ia dizer que o homem sofre por causa de um bem do qual não participa, do qual é, num certo sentido, excluído, ou do qual ele próprio se privou. Ou seja, Deus não é autor do sofrimento. Pelo contrário, Ele se solidarizou. Não ficou olhando do púlpito, mas desceu à realidade da existência humana pela encarnação. E São Pedro diz nos Atos dos Apóstolos que ele passou fazendo bem. Passou fazendo bem. Ele se debruçou, como no Evangelho de hoje, sobre a realidade do sofrimento. Esse Evangelho narra quando Jesus caminhava para a casa de Jairo, atendendo ao pedido em favor de sua filhinha. Uma mulher se aproxima com um drama existencial muito profundo. Diz o Evangelho, há 12 anos sofria de uma hemorragia, gastara todo o seu dinheiro com médicos que não conseguiram curá-la. Pensemos, meus irmãos e irmãs, no drama desta mulher. No drama desta mulher. Por certo, perdeu o esposo por essa situação, por não poder ter intimidade com o marido. Além de tudo, a lei, exatamente pelo sangue da hemorragia, a lei a considerava impura. Ela nem ousa tocar em Jesus, toca na veste de Jesus.
porque era considerada impura e sabia disso, e nem se apresentou. Preferia ficar no anonimato. Só se apresentou quando Jesus perguntou: quem o tocar? E o amor de Jesus a curou. O amor do sagrado coração de Jesus restaurou a sua saúde, tão buscada, tão esperada. Meus irmãos e irmãs, a segunda leitura de hoje, da segunda epístola aos Coríntios, exorta: conheceis a generosidade de nosso Senhor Jesus Cristo, de rico que era, tornou-se pobre por causa de vós, para que vos torneis ricos por sua pobreza. Ele se encarnou, ele se humilhou, ele se quenotizou, como diz o verbo grego, para vir fazer o bem, curar, perdoar, libertar, e assim fez em relação a essa mulher. A grandeza do amor de Jesus. Ele não se contém em amor, e ele, já com o pedido de Jairo, o chefe da sinagoga, que clamara pela sua filhinha, e que depois no cortejo tem a notícia da morte da sua filhinha de 12 anos, a partir que Jesus escuta a súplica desse pai desesperado, ele encabeça um cortejo triunfal de vida. Ele é portador da vida, e não só cura a mulher. Entrando na casa de Jairo, chama a menina, Talita, menina, levanta-te. E ela ressuscitou pelo poder de Cristo. O amor e o poder libertador de Jesus, sua solidariedade com os que sofrem. O drama daquela mulher não era só um drama físico, era um drama social. E nesse aspecto somos chamados a considerar como igreja, meus irmãos e irmãs, também as mulheres de hoje. Quantos dramas, quanta exclusão, quanta violência. A igreja precisa assumir a posição que Jesus assumiu. Enquanto que os rabinos não tinham seguidoras, Jesus tinha seguidoras, mulheres que o seguiam e serviam o seu ministério. Um sinal, talvez não tenha sido entendido nem pelos apóstolos, que demoraram a assimilar. Depois Paulo vai escrever: não há homem nem mulher, não há escravo nem livre, todos são um em Cristo. A igreja, continuadora da missão de Jesus, precisa assumir também essa causa, diante de um cenário em que tantas mulheres sofrem pela indiferença, pelo anonimato em seus lares, pouco valorizadas, pela exclusão no mundo do trabalho, pela exploração sexual, pela violência física e psicológica, ao ponto de muitas delas terem suas vidas ceifadas por quem deveria protegê-las. A que ponto chega a covardia humana e machista? A igreja, seguidora de Jesus libertador, não pode ser indiferente. Sobre isso nossos papas têm falado, como o nosso Papa São João Paulo II, que escreveu um belíssimo documento sobre a dignidade da mulher, Mulheres Dignitatem. Também outros, como Papa Bento, no discurso em Aparecida, pedia à igreja valorizar a mulher também no cenário eclesial, e disse que a mulher latino-americana, as mulheres cristãs latino-americanas têm sido anjos da guarda do continente. Igualmente o Papa Francisco fala dessa causa tão sublime do rei, que é a dignidade da mulher, imagem de Deus, tanto quanto o homem.
Este chamado, meus irmãos, Jesus realiza esse milagre, no entanto, como um sinal. Não é como milagreiro. Às vezes as pessoas, diante do drama do sofrimento, buscam um milagreiro, um taumaturgo, um fazedor de milagres. Jesus atende, e tantos testemunhos de cura, também no tempo da igreja, basta ir nos santuários. No entanto, ele não é um milagreiro. Esses milagres têm um alcance maior, é como o pão da Eucaristia, é como o vinho da Eucaristia. Para além dele, Jesus está apontando para algo muito maior, a dignidade da pessoa humana, o seu amor de pastor, e igualmente apontando para a realidade além morte. Quando ressuscita esta menina de 12 anos, mostra que triunfa sobre a morte e que a morte não o vencerá. Mas ele oferece uma resposta mais profunda para o drama que sempre inquietou o coração humano: a transitoriedade da vida, a realidade da morte. Nesse momento, meus irmãos, nesse tempo de pandemia, quantos dramas! Estou com uma prima internada com câncer grave, tendo inclusive convulsão. Ela perdeu 2 filhos com essa pandemia. 2 filhos. Fui visitá-la, ela só chorava. E ali, depois de pouco tempo, aparece o câncer nela. Ela está internada e tendo convulsão. Quantos dramas! Porém, a essas famílias em luto, ou que estão sofrendo o drama da enfermidade, com todo o temor que essa enfermidade causa, deixamos a mensagem da esperança, porque o nosso Deus é um Deus de vida e não da morte. Ele é Deus dos vivos e não dos mortos, como ele mesmo disse no Evangelho. Então, mesmo com a dor da separação, mas a certeza de que a morte não tem a última palavra, nos reergue e enche o nosso coração de esperança. Coloquemo-nos, meus irmãos e irmãs, nesse momento em oração. Acompanhe essa oração que eu vou fazer. Senhor, se tu passas de novo, não morreremos para sempre. Se tu nos vês, não veremos mais as sombras do sepulcro. Se tu nos ordenas, nos levantaremos de novo para a vida. Ó Deus da vida e vida dos que creem, aumenta nossa pouca fé, anima nossa esperança, ajuda-nos a testemunhar-te frente aos que morrem e não esperam. Alenta nosso último alento, de tal maneira que, ainda desconcertados por esse peso da morte e a angústia do sofrimento, possamos, a teu manto, aproximar-nos e, desde a pobreza de nossa fé, receber novamente a graça da vida. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre vós, sobre vossas famílias, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre. Amém. Por mais difícil que seja seguir tua palavra, queremos ouvir. Por mais difícil de se
tua palavra